Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Todo mundo na expectativa para a estreia dos novos jogadores do Vitória, né? Em especial o Romarinho, que é um jogador que já é consagrado aqui no futebol brasileiro, teve uma boa passagem pelo Corinthians, chegou sob grande expectativa e o torcedor está curioso. Mas tem um jogador que está passando despercebido por muita gente, ou pelo menos para alguns torcedores. Eu estou falando de Aitor Cantalapiedra, atacante espanhol, que fez base lá no Barcelona. É um jogador que tem características interessantes, gente. Eu sei que pode não ser a contratação mais badalada assim como o Romarinho, mas é um jogador que pode surpreender. Inclusive, eu tenho informações aqui que nos treinamentos ele está dando show. Está treinando muito bem e... calma, tem mais coisas para mim falar ainda nesse vídeo. Eu vou te mostrar uma análise de analistas do Eixo que ficaram encantados também com essa contratação. Elogiaram muito essa contratação do Vitória. Eu vou mostrar essa análise. Eu vou mostrar também o que é que o técnico Fábio Carille achou, né, desse jogador nos treinamentos. Vou te contar tudo isso ainda neste vídeo. Mas antes só vou te pedir uma moral, deixa seu like aí para fortalecer esse conteúdo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, sou Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. É o seguinte, família, Aitor Cantalapiedra, 29 anos, jogador espanhol, e está sob a expectativa de estrear já neste domingo contra o Palmeiras. A informação que eu tenho de bastidor é que o jogador está treinando muito bem, inclusive sob muitos elogios do técnico Fábio Carille, né? Informações de bastidores, viu, gente? Fábio Carille está gostando muito dos treinamentos de Aitor Cantalapiedra. E olha, não se espantem se ele tomar a vaga de Lucas Braga. Não posso garantir já neste domingo, porque o jogador ainda está se adaptando. Inclusive, eu tenho uma curiosidade de saber o porquê Fábio Carille mudou esse horário dos treinamentos. Eu acho que foi especificamente para os gringos que não estão adaptados ainda com o clima. Mas a informação é que ele está treinando muito bem e pode sim desbancar Lucas Braga do time titular, né? Acho que não precisa muita coisa para tirar Lucas Braga do time titular, não. Só ele jogar bem, né? Coisa que Lucas Braga não faz, mas tem que... aí só falta a gente combinar com Fábio Carille, que morre de amores por Lucas Braga. Eu não sei o que é que ele vê nesse jogador, né? Mas enfim, a gente vai mostrar aqui uma análise, né, da galera do Eixo lá, que ficou também encantada, se rendeu a essa contratação e essa análise tá bacana, gente. Vamos conhecer um pouco mais de Aitor Cantalapiedra e ver o que a gente pode esperar já no próximo domingo desse jogador. Vou pôr aqui na tela e a gente vai reagir juntos. E, cara, um jogador de 29 anos, formado em La Masia, e eu gostei do que eu vi, tá, Will? Achei um cara bem interessante, um jogador bem interessante. Pode jogar como ponta, tava jogando mais como segundo atacante, né, no futebol do Chipre. E assim, cara, ele pode agregar bastante nesse time do Vitória. Jogador tá? canhoto, né? Jogador canhoto, 1,77, se não me engano. Enfim, um cara que agrega bastante, um cara que bate bem na bola.
A gente vai começar a entender o futebol dele agora, tá? Vamos começar mostrando então um pouco da construção de jogo dele. Até uma situação onde ele tá um pouco mais pra trás aqui. Ele é esse cara que tá com a cabeça erguida. Aí do seu ladinho, Will, pra colocar uma bola mais cruzada aqui. E esse tipo de situação, cara, onde ele se posiciona mais pra ficar numa situação de rebote. Provavelmente aqui foi uma jogada em que a bola esteve na área ou voltou num rebote. E ele fica nesse rebote por quê? Porque ele bate bem na bola. Ele é um canhoto que bate muito bem, faz bem o arco, né? Esse tipo de cruzamento. E a gente vai ver alguns lances dele assim na nossa análise. Você vê que aqui ele tinha duas opções, tá? Pra colocar uma bola no segundo pau ou no primeiro pau. Ele coloca até uma boa bola e o companheiro acaba não conseguindo chegar, tá? Mas já mostra que tem qualidade nesse aspecto. Agora ele saindo buscar um pouco mais o jogo, e até aqui no futebol do Chipre ele jogava numa dupla de ataque. Enfim, e saía bastante, ficava bem móvel. As informações, eu sei que você que fez análise, mas eu procurei informações sobre o jogador. Diz que poderia atuar muito como ponta direita, como ponta esquerda. Você já está trazendo até um novo cenário, exatamente, que pode agregar de outra forma. Exatamente, até a gente traz recortes dele no Panathinaikos, né, do futebol da Grécia, e aí sim ele jogava mais como ponta. Aqui ele fazia mais uma dupla de ataque, enfim, ficava mais livre, mais móvel, tanto que você vai ver em alguns momentos, como eu falei, ele não na referência, saindo mais aqui e nem tão aberto. Ele vinha buscar mais o jogo, né, e tinha essa liberdade bastante. Muito por conta dessa liberdade que ele tinha de posicionamento. E aí você vê como ele é um cara inteligente. Sai pra pegar essa bola e tentar fazer uma armação de jogo, e aqui ele vem infiltração no companheiro e já coloca essa bola com bastante açúcar ali pro cara chegar finalizando, né? Então é um jogador que tem essa qualidade de passe, bate bem na bola, e não é um cara tanto do drible, é um drible um pouco mais simples, como a gente vai ver nessa jogada. Dá uma ameaçada, puxa pro fundo, cruza com a perna direita, e aí o defensor não, né? O atacante consegue até ganhar do defensor, mas acaba não aproveitando a oportunidade. Que seja então um ponta mais construtor quando joga pela ponta. Ponta mais construtor. Geralmente tem o ponta construtor e o ponta mais efetivo, mais do drible. Sim, é um ponta construtor, controlador, mas que tem uma boa capacidade de terminar jogadas, de finalizar no gol. E vou citar um exemplo, Fábio Carille, novo treinador do Vitória, né, que vem bem desde que estreou. Quando estava no Vasco da Gama, ele sempre dava entrevistas falando que ele gostava de um ponta mais construtor. Que eu peguei o gancho e isso eu lembrei agora, durante a nossa análise aqui. Um ponta mais construtor e um ponta mais incisivo. Então talvez para esse time do Vitória também seja um objetivo. Não, exatamente, você ganha repertório com isso, né? Você tem dois jogadores que fazem funções até parecidas, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito, mas cada um com a sua característica, né? É a mesma coisa de laterais, né? Às vezes você gosta de ter um lateral mais construtor, outro que é mais a questão do apoio, né? Um que marca melhor, outro que sai para jogar mais. Um compensa o outro. Um compensa o outro. De fato, o Carille não tá errado não, tá? A gente vai começar a ver então o Cantala-Pedra, essa característica que ele é um jogador que ataca bem o espaço, mas ele não é esse cara de arranque, drible e essa característica que você trouxe. Ele é mais um jogador que tem essa visão de jogo para servir os seus companheiros, bate bem na bola, e a gente vai entrar cada vez mais também na capacidade dele de finalizar, terminar as jogadas, tá? Até aqui são algumas situações em que não vai sair o gol, mas ele mostra a qualidade já. Nesse lance ele tinha dois companheiros dele dentro da área. E aqui a gente viu em outras ocasiões, e vai ver mais, ele fazendo esse tipo de arco, como eu falei. Esse arco com a perna esquerda ele faz muito bem. Ele bate muito bem na bola. Mas nessa jogada ele vai dar um drible e vai finalizar no gol. Vai ameaçar e usar a perna direita. Então é um cara que se precisar, ó, quase saiu gol ainda, né? Acaba desviando ali. Se precisar ele usa a perna direita, tá? Não é um canhoto que tem a perna cega, vamos dizer assim, né? Aqui ele roubando uma bola, tá aqui na imagem, ele rouba a bola e já arma esse contra-ataque. E aí ele é um cara que tem a capacidade de construir, de articular, como a gente já trouxe, né? Acaba ligando bem ali o seu companheiro, que acaba não concluindo no gol. E é curioso que antes da gente fazer a análise, a gente procura muito sobre os números de jogadores das últimas temporadas. E daí eu vou pegar esse gancho da última ali, que ele deu uma assistência e o jogador perdeu o gol. E a gente procurou números e, assim, no Chipre ele teve bons números. Temporada anterior no Panathinaikos não foi bem, mas antes disso, as duas antes disso, tinha ido muito bem. É um jogador que faz bastante gols e dá bastante assistências. Ele tem esse misto entre os dois, mas daí você pega lances como ele dá uma assistência pro cara, o cara perde o gol, daí não conta como número quando a gente vai procurar. Não então ajuda, né? Tem esse fato também. Tem esse fato. Ele é um jogador criativo, né? Tem essa capacidade de se associar bem ali, como a gente trouxe. Não à toa a gente tá batendo essa tecla que ele é de fato um jogador construtor, né? E assim, você vê lances dele um pouco mais por dentro, você não vê lances dele tão aberto. São recortes dele no futebol do Chipre, como eu trouxe. Ele jogava ali mais uma dupla de ataque, mas com bastante liberdade. Então você vê que em algumas situações, até ele que dá essa assistência aqui, né? Uma assistência bem bonita. Ele vem... Difícil, né? Difícil, uma assistência difícil, bonita. E você vê como ele se posiciona bem, né? Ele é um cara que tem essa visão de jogo legal. Ele se coloca em condições para receber essa bola com um pouco mais de espaço. Então ele vem, sai da referência, vem construir, e aí conduz essa bola, já abre a janela de passe e ele coloca em condição para o companheiro, aí sim, concluir uma assistência, né? Ajudar os números dele também. Vamos falar dos cruzamentos dele, aquilo que eu já citei, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso. A questão, a banana, Will. A banana, o arco ali, né? Que ele faz e faz muito bem, principalmente pegando essa entrada dos companheiros, tá? Tem facilidade, cara. A gente vai ver como ele coloca a bola com as mãos, praticamente, né? Então, assim, são ótimos lances. E até ele, de novo, tá? Aqui é pelo Panathinaikos, jogando um pouco mais aberto. Você vê que aqui ele tava próximo à linha lateral. E aí sim, ele fazendo esse arco de novo. Mas é uma situação em que ele se coloca para fazer esse tipo de passe de cruzamento. Não à toa, ele batendo bem na bola, ele vira uma opção para cobrar faltas, né? Eu vou até deixar correr aqui, porque são 3 lances que mostram como ele bate falta de qualquer lugar do campo. Primeiro, pelo lado esquerdo, fazendo esse cruzamento,
magistral. Mas o arco chama bastante atenção. Eu não sei nem o que vem por aqui, mas o arco Mais chama um muita arco. atenção, hein? Só que esse um pouco mais centralizado, pegando o atacante de encontro, agora pelo lado direito. Então você vê que as 3 faixas do campo, ele bate bem, cara. Os 3 arcos, como eu falei ali, muito bem feitos. Mas eu confesso que mais me chamou a atenção é quando tá pela esquerda. Quando tá pela ele esquerda. consegue fazer esse cruzamento mais fechado. Então, assim, eu analisei muito ele, vários lances. A gente tem uma ferramenta muito legal aqui que a gente seleciona o tipo de gesto que a gente quer ver do jogador. Coloquei ali nesse tipo de cruzamento, cara, ele bate muito bem na bola. De fato, chama muita atenção. E até na questão da finalização, né? Bate bem na bola, tem que finalizar bem também, né? Então a gente vê ele pisando um pouco na área e você vê como ele chega chapando bem essa bola, né? Principalmente essa bola chapada, Will. É o lance que ele mostra mais qualidade. Aqui como segundo atacante, mostrando um pouco de faro de gol, né? Pegando o rebote ali, conferindo ali o rebote do goleiro. Aqui, ó, se colocando em condição. Como eu falei, naquele outro lance, ele estava um pouquinho mais atrás. Mas ele se posiciona bem, enxerga o espaço e ataca. Aqui nesse lance, a bola chega no jogador que sai do meio pra ponta e aí ele infiltra. Você ia falar o nome do jogador ali. Ah, não, é isso aí, eu não sei dizer, tá? Eu sei falar do Cantala Pedra, que é o jogador que nos interessa. Ele recebe essa bola, ataca bem o espaço e aí essa bola vem, tá? O jogador enxerga ele, faz um bom cruzamento e ele finaliza bem, né? Com a perna esquerda, que é a perna dominante, né? Ele tem bastante facilidade. Aqui uma situação de associação, por ser um cara construtor, ele também consegue se associar bem. Toca, ataca o espaço, recebe, domina e faz o gol. Bonito gol, tá? Aqui mais uma situação onde ele tá conferindo o rebote, mostrando que se for usado como um segundo atacante, ou mais perto ali, vamos supor do Renzo, que seja, ou qualquer jogador do Vitória. Eu acho que vai ser difícil do Renzo tirar o Kaiser do time Então, momentaneamente. a nossa análise com chave de ouro, mostrando que ele é um cara que me chamou muita atenção, como ele bate bem na bola, como ele consegue ser um cara construtor e como ele consegue terminar bem as jogadas. Claro, a gente tem que ver como é que ele vai se adaptar nesse time do Vitória, como é que ele vai ser utilizado, se vai ser como um ponta, se vai ser como um segundo atacante, enfim. O Vitória tem jogado muito num 4-2-3-1, que vira um 4-3-3, e, por exemplo, contra o Bragantino foi o Mateuzinho que jogou por dentro ali. Eu não acho que ele vai disputar essa posição com o Mateuzinho ou o próprio Rubem Rodrigues. Também acho que não. Eu acho que ele vai jogar aberto. Minha opinião particular, obviamente, a gente precisa entender quando chegar, mas eu acho que ele deve jogar aberto, e daí é questão de entender se vai jogar mais pela direita, pela esquerda. E é engraçado que a gente projetou o ataque do Vitória, a gente esqueceu do Romarinho, né? É verdade. Batido martelo sobre o Cantala Pedra? Batido martelo, um jogador bem interessante. Beleza. Aí, família, as características de Aitor Cantala Pedra, e eu fiquei com uma expectativa boa agora desse jogador, né? Acho interessante ressaltar que os analistas tocaram muito no ponto de que ele é um jogador construtor. Hoje o Vitória está carente de jogadores construtores, digo, visto que a gente tem alguns contra-ataques para puxar e acabamos errando naquele último passe, né? Cara, ele faz algumas alterações no segundo tempo, põe Renzo Lopes, mas Renzo Lopes é o cara que finaliza, não é o cara que puxa contra-ataque. Então, vai ser importante ter um jogador como Aitor Cantala Pedra, que é um cara que puxa bem esse contra-ataque e é construtor. Tem aquele bom último passe. Então, já estou ansioso para vê-lo estrear pelo Vitória. Quem sabe já neste domingo, né? Não garanto como titular, porque ele ainda não está aclimatado e também não está com ritmo de jogo, mas se tiver oportunidade de entrar, a gente já vai poder, né, ver a postura do cara dentro de campo. É claro que tem a questão da adaptação, a gente sabe, tem jogadores que adaptam mais rápido, tem jogadores que não, que precisam de um pouco mais de tempo, mas por tudo que foi dito por esses analistas e pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores, que ele está treinando bem e que Carille está gostando de ver, né, o jogador desempenhar nos treinamentos, isso já me deixa um pouco mais animado para vê-lo jogar. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa contratação. Você gostou do jogador Aitor Cantala Pedra? Está ansioso para vê-lo jogar? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!